O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Filho, filha, hoje eu te acolho com o coração aberto, porque esta palavra é para quem está tentando ser forte por fora, mas por dentro está carregando um peso que ninguém vê. Talvez você esteja vivendo um tempo de dúvidas, de pensamentos misturados, de noites em que a mente não descansa. Talvez você esteja segurando lágrimas para não preocupar ninguém, e mesmo assim você veio. Isso já é fé. Escreva nos comentários, com simplicidade: Senhor, ensina-me a confiar. Coloque a mão sobre o coração, respire devagar e permita que Deus fale com você sem pressa, porque o Senhor não grita, Ele sussurra, Ele guia, Ele sustenta. E hoje Ele vai tocar um ponto muito profundo, um momento em que a vida não faz sentido, mas Deus já está trabalhando em silêncio. Naquele tempo, a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de morarem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, era justo. Não querendo denunciá-la, decidiu deixá-la em segredo. Enquanto José pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho, filha, repare como Deus age aqui. O Evangelho não nos mostra um palco brilhante, ele nos mostra um coração por dentro. Um homem justo, José, tentando entender o que não se explica. Ele ama Maria, mas não entende o que está acontecendo. Ele não quer ferir, ele não quer expor, ele quer fazer o certo, mas o certo parece impossível. E quantas vezes você também já esteve assim? Há decisões que a gente toma com o peito apertado, há conversas que a gente evita porque sente que vai doer, há situações em que você olha para a própria vida e pensa: eu não sei o que fazer. E é exatamente nesse lugar que Deus entra, quando a gente não sabe, mas não quer pecar, quando a gente está confuso, mas não quer se tornar injusto, quando a gente está ferido, mas não quer ferir. José é chamado de justo, e isso não significa perfeito. Significa alguém que luta para permanecer inteiro, mesmo quando tudo dentro dele está tremendo. Ele pensa em partir em segredo, ele tenta resolver sem escândalo. Ele tenta proteger Maria e também proteger a própria consciência. E enquanto ele pensa, Deus fala. Filho, filha, isso é muito forte. Deus fala enquanto você pensa. Deus fala enquanto você chora em silêncio. Deus fala enquanto você tenta juntar os pedaços. Deus fala quando você não tem forças para fazer uma oração longa. Deus fala até quando a tua oração é só um suspiro. E como Deus fala? Em sonho. Porque José não é um homem de discursos, é um homem de atitude. Deus fala do jeito que o coração de José consegue receber. Deus não força, Deus alcança. Deus adapta a graça à nossa fraqueza. E a primeira frase do anjo é uma cura: não tenhas medo. Hoje eu sinto que esta frase é para alguém que está com medo. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo de ser enganado, medo de recomeçar, medo de confiar de novo, medo de assumir uma responsabilidade que parece grande demais. E Deus te diz: não tenhas medo de fazer o bem,
não tenhas medo de obedecer, não tenhas medo de acolher o que eu estou fazendo, mesmo que você ainda não entenda. Perceba, o anjo não dá todos os detalhes, ele não entrega um mapa completo, ele dá direção e paz, porque Deus nem sempre explica tudo, mas ele sempre sustenta quem decide caminhar com ele. E aqui existe um ponto que toca muito a nossa vida. José poderia ter escolhido a saída mais fácil, poderia ter se fechado, poderia ter se endurecido, poderia ter deixado o coração virar pedra, mas ele escolhe ser justo. E Deus honra essa justiça com uma missão. José se torna guardião do mistério, guardião de Maria, guardião de Jesus, guardião do sonho de Deus. Filho, filha, tem gente que só entende milagre quando é barulho, mas o Evangelho de hoje revela que alguns milagres acontecem no silêncio de um homem que decide fazer o certo. Às vezes, o maior milagre não é uma porta que se abre, é um coração que não desiste de ser bom. É uma pessoa que mesmo ferida, escolhe não se vingar. É alguém que mesmo confuso, escolhe não pecar. E o anjo diz: tu lhe porás o nome de Jesus. Dar o nome naquele tempo era assumir paternidade, assumir responsabilidade, assumir destino. Deus não escolhe José porque ele é famoso, Deus escolhe José porque ele é fiel. E talvez hoje o Senhor esteja te chamando assim, para assumir, para não fugir, para não abandonar, para não desistir do que é santo. No meio desta reflexão, eu quero te fazer um pedido simples, mas muito importante. Se esta palavra está tocando você, inscreva-se no canal, ative o sininho e escreva nos comentários de onde você está rezando e qual é a intenção que você quer colocar nas mãos de Deus hoje. Quando você comenta, você não fala só por você, você se torna companhia para alguém que está rezando sozinho, em silêncio, no meio da madrugada da alma. E juntos, como família de fé, nós nos sustentamos. Filho, filha, o nome Emanuel significa Deus conosco. Não é um enfeite bonito, é uma promessa. Deus conosco quando você está cansado. Deus conosco quando você não entende. Deus conosco quando a vida muda de repente. Deus conosco quando você se sente traído. Deus conosco quando você precisa decidir com lágrimas. Deus conosco quando você está tentando segurar a casa, a família, o trabalho e o coração já não aguenta. Talvez você esteja vivendo um antes de morarem juntos, como diz o Evangelho. Um tempo de espera, de transição, de incerteza. E esse tempo dói porque você ainda não vê o fim. Mas Deus já está aí, Ele já está gerando algo novo, Ele já está preparando o que você vai chamar de milagre mais tarde. Senhor Jesus, nós te pedimos agora, cura em nós o medo que paralisa, cura em nós a pressa que destrói, cura em nós a tendência de tirar conclusões sem ouvir Tua voz. Dá-nos, Senhor, um coração como o de José, firme sem ser duro, justo sem ser cruel, obediente sem ser cego, corajoso sem ser agressivo. Visita, Jesus, as famílias que estão em crise. Visita os casamentos que esfriaram. Visita os relacionamentos feridos por desconfiança. Visita as mães e os pais que estão tentando proteger seus filhos, mas se sentem insuficientes. Visita quem carrega uma notícia difícil, quem está esperando um exame, quem vive uma luta escondida. E Senhor, como disseste a José, diz também a nós: não tenham medo, não tenham medo de acolher a Tua vontade, não tenham medo de recomeçar, não tenham medo de obedecer ao bem, não tenham medo de fazer o certo, mesmo quando ninguém aplaude. Filho, filha, fique mais um pouco nesta presença. Segure esta palavra dentro do peito como quem segura uma chama acesa, porque Deus ainda vai tocar áreas delicadas da tua história, vai derramar paz na tua casa e vai fortalecer em você a coragem de continuar. Respire fundo,
Deus está contigo. Emanuel, Deus conosco. Senhor Jesus, nós continuamos aqui na tua presença, sem pressa, sem máscaras, sem tentar parecer fortes, porque o Senhor não se impressiona com a aparência, o Senhor toca a verdade. E hoje nós queremos te entregar a verdade do nosso coração, aquilo que a gente não consegue explicar, aquilo que a gente tenta esconder, aquilo que dói quando a casa fica em silêncio. Filho, filha, talvez você esteja vivendo um tempo parecido com José, pensando demais, imaginando cenários, tentando entender atitudes, tentando decifrar sinais, tentando se proteger para não sofrer mais. E quando a gente entra nesse lugar, o coração começa a endurecer sem perceber, a gente começa a desconfiar de tudo, a gente começa a ficar cansado de pessoas, cansado de promessas, cansado de esperar. Mas o Evangelho de hoje nos mostra que Deus entra exatamente nesse ponto. Deus entra quando o justo está por um fio. Deus entra quando a alma está dividida. Deus entra quando a gente pensa em ir embora por dentro, mesmo ficando por fora. Por isso agora eu te peço, coloca a mão sobre o coração mais uma vez e respira devagar. Se você puder, feche os olhos por alguns segundos. Não para fugir do mundo, mas para permitir que Deus te alcance aí dentro, no lugar onde ninguém vê. Senhor, nós te pedimos cura para a raiz do medo. Medo de confiar e ser ferido de novo. Medo de tentar e falhar. Medo de amar e não ser correspondido. Medo de assumir responsabilidades. Medo de não dar conta. Senhor, quantas vezes o medo se disfarçou de prudência, mas era prisão. Quantas vezes o medo se disfarçou de eu não ligo, mas era ferida. Quantas vezes o medo se disfarçou de força, mas era cansaço. Jesus, toca agora as memórias que alimentam esse medo. Toca os momentos em que a pessoa foi humilhada. Toca os momentos em que a pessoa foi traída. Toca os momentos em que a pessoa tentou fazer o bem e recebeu ingratidão. Toca os momentos em que a pessoa foi julgada sem ter chance de se explicar. Senhor, nós não queremos viver presos ao que passou. Nós queremos viver sustentados pela Tua graça. E hoje nós colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, o nosso ambiente. Porque muitas vezes a fé está dentro do coração, mas a casa está carregada. Tem discussões repetidas, tem silêncios que machucam. Tem palavras que ficaram atravessadas, tem perdões que não aconteceram, tem ausências que deixaram marcas. Senhor, visita cada casa que reza conosco agora. Visita o quarto onde alguém chora escondido. Visita a cozinha onde falta diálogo. Visita a sala onde a televisão fala mais alto que o carinho. Visita o coração da mãe que está preocupada com o filho. Visita o coração do pai que se sente pressionado e não sabe como pedir ajuda. Visita o coração de quem está sozinho e sente saudade até do barulho de uma casa cheia. Jesus, quebra, em nome do Teu amor, tudo aquilo que se repete como cadeia, aquilo que passa de geração em geração, brigas, vícios, abandono, frieza, agressividade, infidelidade, tristeza profunda, desânimo constante, palavras duras, falta de abraço, falta de presença. Senhor, nós não aceitamos que a dor seja herança, nós aceitamos que a bênção seja herança. E como José acolheu Maria, mesmo sem entender tudo, dá-nos, Senhor, a graça de acolher o que é de Deus. Acolher a cura, acolher a mudança, acolher o recomeço, acolher o perdão, acolher a responsabilidade de fazer diferente. Filho, filha, agora, se você tiver aí perto um copo de água, aproxime. Se não tiver, não se preocupe. Deus não depende do objeto. O objeto é só sinal. O que muda tudo é a fé. Mas se você puder, segure esse copo com calma. E se você tiver também um terço, uma chave, um documento, uma foto, um exame, um remédio, coloque perto de você. Não como superstição, mas como entrega.
Senhor Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre esta água, que ela seja sinal da Tua presença que purifica, acalma e fortalece, que onde essa água for usada com fé haja paz, que onde essa água tocar, toque também a Tua mão invisível. Abençoa, Senhor, os exames de quem espera um resultado, abençoa os remédios de quem está em tratamento, abençoa as chaves de quem pede proteção para casa e para o trabalho, abençoa as fotos de quem ama alguém que está longe, abençoa os documentos de quem procura emprego, de quem luta por uma causa, de quem carrega responsabilidades. E abençoa, Senhor, aquilo que ninguém colocou na mesa, mas colocou na alma, a intenção secreta, a dor que a pessoa não conta nem para a família, a tristeza que ela disfarça sorrindo, a ansiedade que aperta o peito no fim da tarde. Jesus, visita esse lugar agora. Senhor, faz em nós o milagre do Natal antes do Natal, o milagre de Deus nascer de novo dentro do coração, porque quando Deus nasce dentro, a vida muda por fora. Quando Deus nasce dentro, o ódio perde força. Quando Deus nasce dentro, a pessoa volta a respirar. Quando Deus nasce dentro, a esperança volta a aparecer. Agora, meu irmão, minha irmã, rezemos como família espiritual, unidos na mesma fé, com simplicidade e verdade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filho, filha, receba agora esta bênção com o coração aberto. Que o Senhor te conceda a graça de dormir em paz, mesmo quando ainda houver perguntas. Que o Senhor te conceda a graça de confiar, mesmo quando ainda não houver respostas. Que o Senhor te conceda a graça de permanecer justo, mesmo quando o mundo te provocar a ser duro. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu caminho. Que Deus cure o que está escondido, restaure o que foi quebrado e fortaleça o que está fraco. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E escreva nos comentários, com fé, Deus está comigo, Emanuel. Compartilhe esta oração com alguém que você ama, porque às vezes a pessoa não precisa de conselho, precisa de uma presença, e hoje Deus te usou para ser essa presença.